Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um Ashcon Friday. Hoje, última sexta-feira do mês. Opa! Olha só que beleza, hein? Dia 29/7/2016, 10 horas. Começando aqui mais um Ashcon Friday, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o Office 365, né? Alguma atualização que ele possa ter tido, MS, né? Rever alguns conceitos de Office 365. Como vocês podem complementar esses tipos de serviços. A ideia é a gente começar a fazer esse tipo de trabalho, né? Focar um pouco mais na forma de como a gente consegue trabalhar isso aí. Pessoal, só para lembrar, obrigado, até já o Romero já começou aqui, já justamente ia pedir isso. Feedback de áudio e vídeo para todo mundo. Vocês estão conseguindo ouvir a gente, ver a telinha ali do Ashcon Friday? Por favor, Anderson, Antônio, César, Márcio, Norival, Romildo, Sidney e Thiago. Tá, só informando que a gente já está gravando esse Ashcon Friday e também depois a gente vai disponibilizar todos eles para vocês. Tá? Maravilha, Márcio, tudo ok? Bom, maravilha. Gustavo, vamos lá, apresente-se e vamos tocar a brincadeira de hoje. Vamos lá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, trabalhando aqui com o Juan, na parte de pré-vendas também, como engenheiro. Estou à disposição no dia a dia aí para ajudar vocês. Enfim, bom, se todo mundo já está escutando e está conseguindo visualizar aí o PPT, a gente vai dar início então ao Ashcon Friday de hoje, falando então sobre Office 365. A gente sabe aí que Office 365 é um produto já consolidado aí na Microsoft e em conjunto com seus clientes, né? Mas sempre estão surgindo novos updates, né? Então, o intuito de hoje é a gente passar algumas informações novas de como o Office 365 vem se destacando aí no mercado perante também alguns concorrentes, e também referente a como vocês criarem ofertas, né, novas ofertas, a fim de que continue vendendo o Office 365, não só repassando licença, né, para o seu cliente final, né, gerando mais valor, né, Rony? Acho que a ideia desse PowerPoint, desse slide aqui, é basicamente mostrar que o Office, ele é um órgão vivo, tá? Então aquilo ele constantemente tem atualização. Então praticamente essa atualização aqui, de fato, esse PowerPoint ele já está desatualizado, porque acontece? Isso daqui era dos últimos 12 meses dos highlights até fevereiro, mas tem muita coisa que já está daqui, que veio até agora, e cara, que não estão nesse PowerPoint aqui. Tanto que justamente aqui ele já não comenta sobre o Planner, né, que justamente é uma ferramenta muito bacana. Tá, a gente não vai comentar muito sobre ele, porque também eu particularmente não conheço muito ele ainda, não sei se o Gustavo de repente pode dar uma pincelada mais pra frente, mas a ideia é justamente mostrar, cara, se você falava que tipo, eu conheço o Office 365 de um ano atrás, cara, tenho certeza que você está desatualizado. Então por isso que normalmente a gente vai tentar sempre fazer um Ashcon Friday de atualização de Office 365. De repente vai ter uma ferramenta interessante, uma nova sacada para você fazer isso. Então, é interessante a gente sempre fazer esse upgrade com vocês. É interessante comentar, né? O Juan falou agora sobre o Planner. Então a gente basicamente foca nos principais produtos da Microsoft, né? A gente fala sempre dos serviços de Exchange, SharePoint, OneDrive, mas esquece também de agregar valor no Planner, no Delve e também no Sway, né? Que é digamos assim, uma versão mais moderna aí do PowerPoint. Então, e isso está incluso na maioria dos planos aí do Office 365. Então, a gente desenvolvendo, né, a gente pode até preparar um Ashcon Friday, né, Juan, referente a essas três ferramentas mais recentes aí da Microsoft, justamente para vocês poderem agregar valor às oportunidades, né, e não só falar do basicão, né, inclusive o Yammer também, segundo aí algumas estatísticas, né, ele é pouco utilizado, né? Então é uma ferramenta de colaboração que pode ajudar bastante, né, nos clientes de vocês. Outra coisa, né, aproveitando que está aqui também novamente o gancho do Gustavo, seguinte, para quem quer conhecer as novas ferramentas de Microsoft e principalmente focadas para o mercado educacional, por exemplo, o Sway, Office Mix, né, também parte do MS que a gente também já vai começar a comentar aqui,
tipo, já meio que focando para essa nova vertical, uma vertical pouco explorada aqui no Brasil, a área de educação, não perca o Westcon Friday da semana que vem. Aqui a gente vai tratar exclusivamente sobre educação Office e, digamos, o que a Microsoft oferece em nuvem para o mercado educacional. Tá? Então aquilo é bem interessante, eu convido já para vocês conhecerem, vou tentar fazer uma demo com o Office Mix, com o Sway, para a gente justamente ter esse tipo de conhecimento e também para você ter um discurso para conseguir abordar as escolas, as universidades, o que você quiser dentro dessa área de educação. Bom, perguntinha básica, né? Tipo, o que é o Office 365? Né? Acho que muitas vezes eu ter falado para vocês, enfim, até para aqueles que ainda talvez não conhecem, né? Tipo, pelo que eu posso ver aqui, a grande maioria já trabalha provavelmente com Office, mas acho que não custa nada a gente sempre dar uma reforçada. O Office 365, ele é o pacote Office que normalmente a gente já conhece, com Word, Excel, Skype for Business, OneNote, PowerPoint. Só que, além disso, você tem a opção de você pegar aqueles aplicativos que você já desce no seu computador e instala, né, vantagens de que o Office 365 você pode instalar em até 5 dispositivos fixos, mais 5 dispositivos móveis. Só que, além disso, o Office 365 ele tem a opção, dependendo do plano que você contratar, de já ter os serviços em nuvens, ou seja, aqueles serviços que antigamente você considerava praticamente impossível oferecer para uma micro, para uma pequena empresa, como por exemplo o Exchange Online, o Skype for Business, o SharePoint. O que são esses serviços online? É nada mais que o serviço da nuvem ao seu trabalho, ou seja, você tem um servidor, suponhamos aquele Exchange do Exchange Online, você tem um servidor ali funcionando com todo o SLA da Microsoft, super alto, sistema rigoroso de controle de identidade, de acesso, tanto físico quanto lógico. Tá? Então, além disso, você tem o servidor já pronto, você já tem o licenciamento do Windows Server, o licenciamento do Exchange Server, mais as calls. Tá? Então, tudo que antigamente você tinha que montar uma infraestrutura relativamente grande para uma empresa, né? E aí que muitas vezes para uma micro, para um carinha de 5 usuários, 10 usuários, saia totalmente fora da curva, agora você já pode oferecer para o cara, com um exchange, por exemplo, que custa, via CSP, $4 por mês, praticamente, para você. Então, tipo, o que são $4? R$ 15. Por R$ 15 por mês, você consegue oferecer por um usuário um plano de exchange online. Exatamente. Isso que o Juan falou é muito importante, porque antigamente só empresas de grande porte poderiam utilizar esse tipo de infraestrutura. Hoje, uma pequena empresa que nasceu ontem, né, já pode colocar, ter um serviço como o Exchange Online, né, da robustez aí do Exchange Server, né, parte de comunicação com o antigo Link, que hoje é chamado de Skype for Business, uma intranet completa com fluxo de aprovação, trabalhando com o SharePoint Online e armazenamento na nuvem, com 1 tera do OneDrive for Business. Então, essa é a grande vantagem, né? Um custo relativamente barato, muito barato, para você ter uma infraestrutura de uma grande corporação. Então, essa que é a vantagem, é esse o conceito de nuvem, que eu sei que é meio batido, mas sempre a gente tenta botar um jeito novo para poder oferecer aquilo. E a gente sabe que também, ultimamente, é difícil criar novos usuários dentro do Office 365, meio que todo mundo já tem de uma maneira ou outra. O importante é a gente ver novas maneiras de você conseguir renovar isso, né? Então, por isso que tem também o CSP, que em vez de o cara pagar anualmente, o cara consegue pagar agora mensalmente. E com o Blue Sky, você consegue ainda mais aumentar ou diminuir a quantidade de usuários mês a mês. Então você consegue ter essa maleabilidade de gerenciamento que normalmente quando você vende via Open ou Open Valley ou via Direct mesmo, você não tem esse tipo de controle. Tá? Então isso que é uma coisa legal que vale a pena vocês terem isso em mão na hora de argumentar com os clientes de vocês. Tá? Então, essa era a ideia, mostrar o que são os serviços online. Muitas vezes a pessoa ainda nos perguntam, mas o que são esses serviços online, como é que funciona? Então, basicamente é isso, é uma estrutura de servidor já prontinha, com energia, com licenças, você não precisa mais se preocupar com isso, nem você, nem seu cliente final. Bora, Gustavo. Tá? Basicamente, mostrando, né, as diferenças dos jeitos clássicos de licenciamento, né? Justamente aqui o Office 2016 Suites, que são justamente aquelas caixinhas ou licenciamento open convencional de Office, tá? Onde justamente você recebe
a versão clássica do Word, Excel, PowerPoint, mas você consegue instalar apenas em uma máquina. Então, ao invés de você precisa licenciar um parque de 200 máquinas, são 200 licenças, independente se são o mesmo usuário ou não. Tá? Aqui o interessante é que a licença é perpétua, ela vai ficar sempre com você, você faz isso tudo numa única compra. Tá? Chegou, comprou o Office, agora o cara vai vai lembrar de você de comprar uma nova licença, só quando aquele Office estiver bem desatualizado. Aproveitando, Juan, só para citar um ponto aí que algumas revendas acabam me questionando, acredito que você também, é sobre o Office 365, né? Eu quero comprar o Office 365. Passar para os seus clientes que o Office 365 não é uma nova versão do Office, tá? Parece básico falar isso, mas... Chega. Essas perguntas chegam aqui. Então assim, passar para ele que o Office 365, ele é uma suíte de serviço, tá? Um pacote de serviços que contemplam serviços de e-mail com Exchange Online, serviços de colaboração com SharePoint e assim por diante, tá? E tem, dentro desse pacote, alguns planos que contemplam o Office Pro Plus, que é o pacote Office que vai instalado na máquina com Word, Excel, PowerPoint. Então, assim, não é uma nova versão, né? Porque alguns planos contemplam o Office Pro Plus, que ele é atualizado enquanto você tiver a assinatura, e tem os modelos de licenciamento padrão do Office, que aí é a suíte do Office que vai instalado na máquina. E outra coisa, né? Tipo, por mais que também tem gente que fala, tipo, mas eu não gosto disso, que o cliente tem que pagar todo ano, e não sei o que, blá, 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 blá. Cara, acostume-se, tá? Porque, queira ou não, é assim que a Microsoft vai começar a trabalhar. Tá bem claro isso, a Microsoft, principalmente desse WPC, colocou bem claro que a chavinha de mudar de on-prem para nuvem já está ligado, e ligado já no nível, já num nível mais hard, tanto que justamente quem fez mapeamento fez, quem não fez tem até hoje para fazer o mapeamento de oportunidades, que depois, meu caro, não tem mais. Justamente digamos, esse é um novo passo para a gente ter a questão de migração desse conceito de licenciamento on-prem para a nuvem, tá? Tanto que também, e agora já surgiu e vai estar disponível já para o mês que vem, licenciamento de Windows em modelo de subscription, vai ter Windows 10 Enterprise E3, tá? Então, mostra justamente como tudo está indo para a nuvem. Não duvido nada que eles atrasaram o lançamento do Windows Server 2016, tá? um pouquinho mais para frente, para justamente fazerem esse mesmo esquema. Vai ser licenciamento por nuvem. Então, pessoal, quem não está ainda acostumado a querer trabalhar com nuvem, a querer fazer receita recorrente, a trabalhar com esse conceito, é melhor começar a correr agora. Verdade. E assim, lembrando que quem começar antes, se acostumar com esse modelo que a Microsoft está trabalhando, que já não é tão novo assim, tá? Se eu não me engano, né, Juan? Já faz mais de um ano aí que ela vem colocando digamos assim, o modelo de licenciamento CSP. O CSP tem 1 ano e pouco já. Então, acostumar, porque quem começar a trabalhar e criar suas ofertas, agregar valor na venda da licença, seja com serviço gerenciado, seja com suporte diferenciado, enfim, agregar valor nessa venda dessa licença, vai sair na frente de todo mundo. Exatamente. Vamos lá. Então, né, a gente tem essa teste. Bom, pessoal, se tiverem alguma dúvida por enquanto, vão perguntando. Estou vendo vocês bastante quietinhos aí. O que foi o frio de hoje daqui de São Paulo, que está deixando vocês aí tão acanhados. Mas vamos lá, vamos tentar interagir um pouquinho mais. Se quiserem perguntar, fazerem dúvidas, perguntar como é que está o clima daqui de São Paulo, pode perguntar, pessoal. Tá? Vamos lá. Vamos ver. Existe previsão para o término da venda do modelo antigo? Olha, não há uma previsão, não há uma data propriamente final, Márcio. Mas alguns indícios aí, né? Exatamente. Tudo isso que a gente está falando, são indícios que mostram que em algum momento vai acabar. Eu diria que não chega a 2020. Tá? Então, a gente teria, sei lá, ainda um processo de uns 3, 4 anos. Mas eu diria, máximo 2020, isso aqui tudo já acaba, a gente já vai migrar tudo vai ter tudo já na nuvem. Tá? Então, acho que ainda assim é interessante a gente ter essa mentalidade de, cara, não espera acabar para mudar, muda agora. Tá? Óbvio, se você já está acostumado ainda a vender caixinha FPP, está acostumado a vender contratinho Open, tudo bem, continue. Porém, vá fazendo a transição gradual. É aquela coisa do não precisa jogar o sapo na frigideira quente. Joga ele na panela com água e vai esquentando.
Teu cliente provavelmente ele nem vai sentir, tá? Mas é aquilo, mas só avisando justamente como a gente está aqui numa roda de amigos, tá? A gente está passando esse tipo de informação para vocês, porque justamente as evidências são claras. Meu, não é à toa que a Microsoft chegou e também tirou a competência Volume Licensing. Tá? Aquilo, os caras não seriam loucos, é uma das competências mais antigas do nível de parcerias da Microsoft. Os caras tiraram, quem é VL vai ser até hoje. Tipo, quem não foi, cara não consegue mais se inscrever. Também, já, a partir de agosto já é outro esquema, eu não sei exatamente o que vai acontecer, também estou no aguardo do feedback, quando tiver a gente vai avisar isso pra vocês, mas só esse aviso, cara. Tipo, e quem avisa, amigo é, como já diz o ditado. Tá? Então aquilo, meu, na boa, toma cuidado que os caras estão mudando, as regras de licenciamento por volume vão mudar, todas as evidências estão começando a mostrar, jeito de licenciamento, acabaram com o mapeamento, acabaram com a competência de licenciamento tradicional. Então vamos lá. Layouts dos principais planos de Office 365, tá? A gente tem basicamente duas linhas principais de Office 365. A gente tem uma linha Business, que justamente é uma linha mais, digamos, mais enxuta, e também focados para pequena e para média empresa, tá? Onde justamente você tem um estilo que, digamos, um produto que é somente a linha dos serviços da nuvem, que é o Business Essentials, então aqui você não tem o Office para instalar no computador, ou você tem a linha que é chamada somente o Office para instalar no computador sem os serviços da nuvem, que é o plano Business. Tá? Lembrando que aqui, muitas pessoas perguntam o que diferencia o Business do Pro Plus. Basicamente, a única diferença é o Access e o Skype, tá? Que é o que não tem. Tá? Mas o resto, os dois, Word, Excel, Outlook, os dois são na mesma situação. Tá? Não tem Skype pelo simples motivo que você não tem o serviço, né, na nuvem. Né? Você está comprando só o pacote Office ali para prover para os seus usuários aí como uma assinatura. Seria como uma versão standard na nuvem do Office. Né? Basicamente, tem mais ou menos para quem está acostumado a trabalhar com FPP, licenciamento open, pensa mais ou menos dessa maneira. O Business seria como se fosse o Standard. O Pro Plus continua sendo exatamente o Pro Plus que você já vendia anteriormente. E existe também, aqui é o Business Premium, que é a união dos dois. Você tem o Office que você instala no computador, mas os serviços na nuvem. Tá? Detalhe, aqui cada na linha Business, cada um dos planos ele tem uma limitação de 300 usuários. Tá? Então você tem que sempre prestar atenção nisso quando você estiver oferecendo para o teu cliente. Aí a partir disso, né, você tem a linha Enterprise, que já é uma linha mais completa. Até tanto os serviços na nuvem quanto os aplicativos que você instala no computador estão mais completos. Como você falou, tem o Access, você tem o Skype for Business. Tá? Aí também você tem a versão, o Enterprise E1, que são somente os serviços na nuvem, muito parecido com o Business Essentials, tá? E aí você também tem o Pro Plus, que são somente o aplicativo para você instalar no computador, meio junto com o OneDrive, e também você tem os serviços E3, E4 e E5, tá? Que aí é o pacote completo, que aí também, detalhe, o Enterprise você pode vender de 1 até 1 milhão se você quiser. Gustavo. Justamente querendo mostrar, né? Depois a gente vai fazer também novamente um highlightzinho sobre o Office 365 Enterprise E5, que a gente tem bastante gente que vem falando sobre esse carinha aqui. Né? Algumas novidades chegaram aqui no mercado, principalmente esse último semestre. Tá? Você quer comentar alguma coisa, Gustavo? Bom, o E5 é um plano novo, né? Na verdade, nem tão novo assim, né? Ele veio substituindo o plano E4, que não existe mais. Então, hoje a gente tem o E1, o E3 e o E5. E, basicamente, ele estende aí algumas opções mais avançadas aí do Skype for Business, tá? Bom, alguns pontos do plano E5 acabam ainda não sendo... A gente não pode utilizar eles no Brasil, né, devido a algumas restrições ainda de compliance, de validação com a Anatel, que é a questão de você utilizar linhas PSTN direto na nuvem, tá? Então, você teria lá o Skype for Business na nuvem, e você poderia adicionar números telefônicos direto de um provedor de serviço com uma empresa de telefonia brasileira, porém, isso ainda não está disponível. Né?
Justamente, qual que é a ideia do plano aqui, assim, como a gente estava comentando, comentando o Gustavo. A gente tem justamente a questão, né, do PSTN Conferencing, que isso já está disponível, graças a Deus. Ou seja, o que quer dizer o PSTN Conferencing? Que você pode chegar e colocar no seu invite, fazer uma conferência, seja lá para poucos, ou de repente para ter mais de 10 mil, né, no broadcast, você pode colocar um númerozinho telefônico ali para o cara ligar. Então, o que vai acabar acontecendo? Se a pessoa de repente está com dificuldade de entrar, está no trânsito, está sei lá onde for, ele vai ter no e-mail, no invite que você mandou, um número telefônico, ele vai ligar para aquele número, junto daquele número tem um númerozinho da chamada, está disponível no Brasil. Tem esse númerozinho de chamada, e aí o cara chega e liga. Lembrando, DDD 11, tá? Por enquanto está disponível no DDD 11, e esse número ainda é gerenciado aqui pela Microsoft São Paulo, tá? Então, mas aqui não, você vai ligar para o call center, digamos, da própria Microsoft, só que aí você tem um contatinho que você tem esse número, o número é o mesmo, o único que vai mudar aqui vai ser o número do teu conferencing ID. E aí as pessoas vão entrar na tua conferência por telefone, então é uma vantagem mais que tem. Tá, então, assim, resumindo, qual que é a diferença do plano E5? Né? Ele dá a vantagem da conferência PSTN, né, para você atribuir um número de telefone para o pessoal entrar numa reunião online, mas ainda no Brasil ele não está disponível para você atribuir números de telefone para cada usuário e a gente poder, enfim, né, não precisar integrar ele com o PABX. Porém, esse é o plano para você fazer uma integração com o PABX hoje disponível, tá? Então, se você quiser ter um ambiente híbrido, você tem que também utilizar o plano E5. É isso aí. Tá, então, aquilo, justamente como dizia o Gustavo, você ainda sim consegue fazer integração com o seu gateway local, você ainda consegue fazer esses tipos de integração. Tá? Personal Organization and Organization Insights. Justamente tem a vantagem aqui com o Power BI Pro, que tem já vem incluso no plano E5. Tá? Onde justamente o Power BI, para quem ainda não conhece, a ferramenta justamente ele faz uma análise de BI. Então, com essa ferramenta de BI você consegue fazer praticamente análises de dados, você consegue coletar dados e daí tirar relatórios. Então isso está sendo começando a ser utilizado um pouco mais com o pessoal já de algumas, digamos, de análises, call centers, alguma coisa assim, empresas de seguro também já vi, alguns caras estão utilizando, então, e principalmente o intuito disso daqui é aumentar a sua produtividade. Dev Analytics também é bastante parecido, só que aqui na verdade ele é um organizador de times, basicamente. Então, você tem uma empresa, você tem vários funcionários, eles possam, e tem vários e-mails que estão, de repente, na fila, você consegue ter uma organização dentro do teu time, o que cada um está fazendo numa única tela. Tá? Então, você consegue, de repente, saber como é que eles estão, se eles estão sendo mais ou menos produtivos, quais são os temas que eles não gostam de tratar dentro de um e-mail. Tá? Então, por exemplo, temas que, de repente, vão falar sobre, sei lá, por exemplo, o Juan. Você vai começar a falar sobre Oracle, pronto, o Juan não responde porque o Juan não sabe trabalhar de Oracle, né? Mas de repente ele trabalha bastante sobre Azure, coisas que por aí vão. E o People Centric Security, que é o Customer Lockbox, onde justamente você tem um controle de acesso, o ATP, Advanced Threat Protection, onde justamente ele faz faz um controle de anexos dentro dos seus e-mails. Aí também a gente vai analisar um pouquinho mais detalhado como funciona. E o Advanced Discovery, que é basicamente é como se fosse um Google para o teu arquivo morto dentro do teu e-mail. Tá? Adalberto, tem algum número que você possa ligar? Como assim, Adalberto? Eu fiquei na dúvida. Bora. Vamos lá, vamos para o próximo slide. Roberto, a gente não entendeu muito. Você fala referente ao evento de hoje ou sobre o Skype for Business? Mas, enfim, a gente vai tocando aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente passa também nossos contatos aí no final do evento. Bom, falando rapidinho, né, sobre alguns temas aqui, o PSTN Conference. Acabou adiantando, né? Mas é aquilo, justamente você use Dial-In para você juntar as meetings, você tem o Cloud PBX, que justamente essa é o conector que você pode ter para os seus gateways, tá? Só que aqui justamente o PBX, só que ele está na nuvem,
Tá? Você não precisa ter o Skype for Business local, mas aqui, como aqui no caso no Brasil a gente ainda tem esse pequeno detalhe dos números que ainda não estão disponíveis, você pode utilizar o próprio PBX que está na nuvem, porém você tem que fazer a conexão com os gateways locais, tem que direcionar ele para os IPs dos seus servidores aqui na tua infraestrutura. E o PSTN Calling, que na verdade ele ainda não está disponível aqui no Brasil. Tá? Mas a ideia é justamente você fazer um plano de assinatura, onde você coloca os números que você quer para cada um dos seus usuários, se destina para que cidade eles vão estar, e aí você pode já chegar e distribuir os números, e aí na hora que você ligar para aquele número lá, vai tocar no Skype for Business do teu cliente. Tá? Bora. Próximo. Personalized Insights, que são de questão do Power BI, Delve Analytics. Tá? Aqui tem mais ou menos uma telinha deles. Tá? Power BI é interessante comentar que ele integra com um banco de dados, tá? SQL. Então, assim, você pode apontar, né, a ferramenta para trabalhar diretamente com o banco de dados e ela gerar todos esses gráficos aí de forma simples, né, fácil de você trabalhar. Então, é bem interessante se você já tem um RP na empresa e ele consulta lá um banco de dados, tem as tabelas, você pode pegar, apontar para esse banco de dados e ele vai gerar os gráficos, gerar as informações para facilitar a leitura, né? Principalmente para diretoria, a parte executiva, né? Que acaba não tendo muito tempo aí para analisar grandes e-mails, assim. Então, um gráfico é uma forma mais fácil de você apresentar esses números. Então, aquilo também justifica o fato de que aqui você pode pegar alguns dados, como o próprio Gustavo falava, do banco de dados de SQL, aí você fala, mas aí, de onde eu vou pegar um banco de dados de SQL? Cara, CRM. Depende toda a informação que você tem dentro da empresa, o canal de vendas e tudo demais, qualquer atividade de marketing que ele está tendo, você pode, de repente, ter... Ele vai te ajudar a você ter insights que talvez você, olhando talvez de uma forma menos expansiva, você não conseguiria ver. Então, ele acaba te ajudando a ter esses tipos de ideias. Tá? E o Delphi também ele faz algo mais ou menos parecido, porém de uma forma mais institucional. Ele pega mais do que nada os gerenciamentos e atividades dos teus funcionários, né, do teu time, ou de determinado time, e você consegue gerenciar também. A informação importante é que não só com o SQL Server, tá? Que você consegue ter conexão com o banco de dados. Eu sabia que com mais SQL era possível, mas estou dando uma olhada aqui com Access, com Oracle, com IBM, com Postgre, com Sysbase, Teradata, banco de dados SAP, né? O HANA, né? SAP HANA, enfim, você pode ter todo esse tipo de integração utilizando o Power BI para gerar esses gráficos. Então, ou seja, basicamente com string de dados, né? Praticamente tudo, né? Você tem acesso a qualquer banco de dados, conexão com qualquer banco de dados existente hoje. Então isso que é importante, e queira ou não, eu diria, mais do que focar em licenciamentos, eu diria que esse é o próximo grande passo da internet, tá? Tipo, um bate-papo tranquilo, eu diria, tipo, se me perguntasse o que é o próximo boom na área de TI para os próximos anos, eu diria que essa parte de análise de dados, porque a gente gerou até então uma quantidade de dados absurda, só que provavelmente ninguém ainda chegou a tentar e a fazer uma análise dos dados e como gerar negócio com esses dados. Até então a gente só está guardando, mas tá, e desses dados o que a gente consegue extrair? Então isso aqui é uma coisa que acaba ficando importante. Bom, e aí People-Centric Security, a gente estava falando sobre o Customer Lockbox, onde justamente você tem você consegue ter um controle dos dados que você tem, tá? É principalmente a questão do Advanced Threat Analytics, onde você consegue fazer uma análise de comportamento e tudo demais, você consegue verificar URLs, e ele te avisa, ele vai te mandar um e-mailzinho, um negócio na tela, quando você clicar um link errado, vai dizer, esse link aqui não é um link seguro, por favor, não acesse aqui, e por aí vai. Aí hoje você Discovery, como a gente falava, é meio que um Google por ter um arquivo morto de e-mails. Bora. Vamos ver, o João Paulo perguntou aqui, aliás, sabe me dizer se Power BI chega a realizar ETL e montar Data Warehouse? Você sabe essas informações, Gustavo? Não sei te informar. Preciso dar uma validada e te respondo depois.
Pode ser? Vou deixar anotado aqui e depois eu valido e te respondo depois. Beleza. E querendo ou não, a gente... São ferramentas que, para falar a verdade, a gente não chega a trabalhar muito, então a gente não tem muito conhecimento profundo sobre isso. Mas obrigado até pela pergunta e a gente vai levantar e aí a gente te responde. Bom, basicamente aquilo, como funciona nesse novo pacote E5? Tá? Ele já vem basicamente incluso tudo isso que a gente falou sobre o ATP, Customer Lockbox, Cloud PBX, PSTN Conference, tudo isso já vem incluso no pacote E5. Tá? E você pode colocar como add-on no planos E3 ou no planos E1. Tá? E também, em alguns casos, tirando a parte de cloud, você também pode adicionar como um add-on no Business Essentials e no Business Premium. Lembrando, pessoal, que também todos esses add-ons, principalmente quando você compra via CSP, já está disponível quando você escolhe o produto de Office 365 lá na lista de preços do Blue Sky. Tá, isso, vamos lá. Aí também justamente estava falando com relação a comparativos de preços com relação ao plano 1, plano E3 e o plano E5. Tá? O plano E1 custa $8 e vem basicamente todas essas funcionalidades que estão aqui. E o que está em vermelho são as novas funcionalidades que já estão disponíveis. Tanto que justamente dessas funcionalidades eu gostaria de comentar aqui sobre o Meeting Broadcast. Tá? Que justamente é a forma de você conseguir transmitir um evento, assim como o WebEx, e é através dele que a gente está justamente tentando fazer alguns testes para daqui para frente tentar fazer com que o nosso Skype, o nosso WestCon Friday seja via Skype for Business. Tem alguns detalhes que a gente ainda precisa ajustar com relação ao gerenciamento dos e-mails. Tá? Mas a ideia é, você consegue fazer uma transmissão via Skype for Business para até 10 mil usuários ao mesmo tempo. Tá? Então isso é uma coisa que é bem bacana de se comentar. Coisa que antigamente só tinha o WebEx ou alguma outra ferramenta de broadcast. Tá, aproveitando esse slide, Juan, informar também que, assim, a caráter de mapeamento de oportunidade, né? Às vezes a gente olha assim, o E5 é mais caro, vou tacar E5 aí nos meus clientes, né? Não é bem assim, né? Tem que tomar muito cuidado por dois motivos. O primeiro é porque tem que ver se realmente ele vai utilizar todos os recursos, né? Como a gente disse, o E5 é mais voltado, tem ferramentas mais voltadas aí à parte do Skype for Business, né? Para integração com o ambiente híbrido, né? Se ele não for utilizar isso hoje, não tem necessidade de ele estar comprando o E5, e consequentemente ele vai achar o produto caro, né? Então, assim, mapear exatamente o que o cliente possui hoje de necessidade para você integrar justamente aquilo que ele precisa, né? Porque às vezes você está tratando aí de uma oportunidade com outros concorrentes, e às vezes o seu concorrente mapeia o que realmente o cliente precisa oferecendo um custo menor, e você não entende por quê. Por que eu perdi aquela oportunidade? Estou vendendo o plano certo, vai ter um monte de coisa, mas o cliente não vai usar, entendeu? Então, assim, esse é um ponto que eu vejo muito aí no dia a dia, na minha experiência. Você está vendendo uma Ferrari para o cara que quer comprar um Gol, entendeu? Mais ou menos essa analogia aí que dá para fazer. Então, assim, se o cara quer um Gol, vende o Gol. Mais para frente, ainda mais com os planos CSP hoje em dia que a gente possui, é flexível. Então, se ele tiver necessidade, ele vai poder trocar depois, né? Ele vai fazer esse upgrade. Então, é uma dica aí que eu dou para vocês nessa questão de mapeamento de oportunidade. Boa. Então, basicamente isso, né? E voltando agora à parte do plano, né? O E3 já tem mais algumas outras funcionalidades mais, como o DLP, a encriptação, que também já vem embutida, e o E5 também que já vem direto. Então, tranquilo. Aí depois vem os planos dos add-ons, que já praticamente não tem muito aqui, o plano de PSTN Calling, que não tem. E aí depois tem o CRM Online Professional, que também tem como add-on também, que isso aí já é uma coisa clássica que a gente pode colocar. Agora vamos lá seguindo. Mais uma informação. Principalmente na concorrência com o Google, tá, pessoal? Então, assim, o Google, geralmente os planos são inferiores, né? Você pega um plano no sistema do Google, ele já é inferior por padrão. Você pega, o E1 do Google, ele já é muito inferior ao E1 da Microsoft. Então, se você pegar um licenciamento do Google e já oferecer um E3, um E5 logo de cara, pode ser que você perca a oportunidade.
tá? Então tomar muito cuidado aí em o que oferecer para os seus clientes. Principalmente pelo fato de que, se não me engano, acho que tem um plano básico do Google que custa $5 e o nosso E1 ou Business Essential custa $6, uma coisa por aí, coisa de $1. Mas dependendo se for, sei lá, cara, mil seats, já somos $1.000 que a gente está falando de diferença. E justamente como o próprio Gustavo falou, se você não estiver mapeando ou não entender qual que é a dor do cara, de repente você assim, não, vou achincalhar o cara, eu vou já meter um E5, tipo, mudar de $5 para $35 por seat, cara, você vai perder totalmente o seu cliente. Então, aquilo, pensa bem, tipo, analisa, puta, essa foi foda. Ouça melhor o seu cliente, para justamente entender qual que é a necessidade dele. Bora. Não, Ova foi foda, cara. Enfim, vamos lá. Justamente, justamente ele ajuda a questão de redução de custos, mas justamente você tem mais ou menos uma ideia de quanto você utilizaria para fazer a compra de cada um dos serviços separadamente, você provavelmente gastaria em torno de $110, tá? Toda a parte do Control, End User Analytics, com o E3, você comprar o E3 mais os produtos da Microsoft Standalone, você gastaria $58, tá? Enquanto que o E5 ele custa em torno de $35, tá? Então, querendo dizer, supostamente a Microsoft mostra que você tem uma economia de praticamente 60%, 70% do valor, tá? Então acaba mostrando isso bem interessante. Bora, Gustavo. A gente tem que falar ainda sobre EMS, a gente está aqui já na metade do tempo, a gente tem que falar EMS. Fala de você comprar E5 praticamente por todos os canais, disponibilidade mundial praticamente, da PSTN Conferencing através de EA ou MOSP e também via CSP, tá? A partir justamente de março isso já está disponível para a gente. E o PSTN Calling está também para alguns países que permite também via CSP ou EA, tá? Bora. Bom, vamos lá, EMS. Quer falar alguma coisa? Pessoal, alguma dúvida sobre a 365, sobre o que foi comentado até agora? Não, acho que a partir de Office 365 a gente deu um pouquinho de acelerado agora no final, porque a gente também já tinha adiantado um pouco o conteúdo, e só para não estourar também o tempo que a gente vem estourando sempre, né? O nosso Westcom Friday é de 1 hora, a gente acaba fazendo 1 hora e 40. Enfim, a gente trata depois com mais detalhes cada plano do Office 365 ou até mesmo os outros produtos no futuro. Falar de MS agora, né, Juan? Vamos falar sobre EMS. De queira ou não, é uma ferramenta que vocês podem utilizar bastante, principalmente para a questão de reforçar a venda junto do Office 365, ou inclusive até para aqueles caras que vocês já vendem Office 365, que vocês podem incrementar. E qual que é o discurso que vocês podem utilizar. Tá, é justamente essa ideia, tipo, começar a ajudar nessa nova política da Microsoft que vocês têm que vender produtos juntos, adicionar serviços e tudo mais. Cara, não fique só no básico. Aumente a sua produtividade, comece a oferecer outras ferramentas que eu digo aqui. Até agora, acho que se a gente vendeu, sei lá, 1% das nossas vendas foi EMS, é muito. Aí, querendo é um produto bastante bacana. Ele tem um preço até que de repente bastante competitivo com soluções de outros vendors. Tá? Então, simplesmente tipo assim, isso aqui é igual que uma ferramenta igual que o MDM da empresa X, isso aqui é bem parecido com o ATP da Symantec, por aí vai. Então, querendo você tem a opção de oferecer os outros vendors que talvez vocês já trabalhem, mas além disso você também consegue oferecer uma solução Microsoft. Tá? Você quer agregar alguma coisa? Não, só comentar mesmo o que é o MS, né, que é esse conjunto de ferramentas da Microsoft. Cada um desses produtos que estão aí apresentados nesse slide, o AD Premium, Microsoft Intune, o Azure RMS, né, e o ATP, o Remote App, depois a gente vai comentar com mais detalhes sobre ele. Eles são vendidos separadamente, tá? O MS é um pacotão, né? É um pacote de produtos que você consegue adquirir da Microsoft com um custo menor, né? Do que você comprar cada um dessas tecnologias, desses produtos aí separados. Isso, né? O detalhe aqui, né, justamente como o Gustavo comentou, o MS, né, ele tem gerencia várias coisas, identidade, controle de dispositivos, controle de conteúdo
Justamente o detalhe que tem aqui é o fato de que no EMS vem os quatro: o AD, o Intune, o RMS e o ATP. O Remote App ele ainda não vem, tá dentro do pacote do EMS, provavelmente já até o final do ano ele já vai fazer parte, tá? Mas aquilo justamente a gente quer colocar porque também ele faz parte do conjunto de soluções da Microsoft para você fazer o gerenciamento de Enterprise. Agora sim, vamos lá. Falando sobre o primeiro item, o AD Premium, tá? O que é o Active Directory Premium? Na verdade, como o próprio o nome soa, ele é um AD que você tem na nuvem, então você consegue gerenciar toda a parte de identidade dos seus usuários, quais são os níveis de autenticação que cada um pode ter, do mesmo jeito que você teria dentro de um servidor na sua empresa. Exatamente igual. A diferença é que isso está dentro da nuvem, isso está dentro dos servidores do Azure. Então, que não é uma coisa que você já consegue colocar com o seu cliente. De repente, alguém pode perguntar, mas Juan, o cara já tem um servidorzinho local, tá tudo bonitinho lá. Gente, tudo bem. Com a AD Premium, você consegue replicar essas informações, né, na nuvem. Então, você consegue meio que fazer uma cópia. Então, ele vai ter o que ele tiver lá na nuvem, o que ele inserir ou tirar, vai ser replicado a informação lá na nuvem para ele poder trabalhar. Isso mesmo. E qual que é a vantagem de você utilizar o AD Premium? Além, né, você já tem o diretório local, né, o AD instalado fisicamente na sua empresa. Você pode usar uma ferramenta de sincronismo para replicar esses objetos que estão no seu AD local e subir para a nuvem e integrar esses usuários com a mesma credencial, né, usuário e senha, com outras aplicações já disponíveis no mercado. Então, desde Facebook, né, até Dropbox, enfim, Salesforce, você tem uma série de aplicações em nuvem que você precisa usar uma credencial. E para você não usar uma credencial genérica, você pode usar a credencial da sua própria organização através dessa integração que o AD Premium vai fornecer. Tá? Porque convenhamos também aquilo, qual que acaba sendo uma das maiores dores de empresas de médio e grande porte, até algumas pequenas, é que praticamente para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de um usuário e uma senha, e muitas vezes são usuários e senhas diferentes. Né? Então isso muitas vezes acaba confundindo o pessoal, porque dependendo se você tem regras de alteração de senha que não são compatíveis, de repente a senha do meu computador tem que trocar a cada 2 meses, a senha do meu e-mail é só a cada 3 meses. No começo meio que você consegue gerenciar. Espera daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de firma que você vai ver. Cara, o cara já não sabe mais senha de porcaria nenhuma. E aí quando você vai adicionando outros aplicativos, outras ferramentas, vai criando meio que um balaio de gato. Então, como é que você faz? Com uma chamada Single Sign-On, você gerencia uma única senha para todos os seus dispositivos e todos os seus aplicativos dentro da empresa. Então, isso é uma coisa que acaba sendo legal. Também reduz custos, isso aqui, para você fazer serviços de resets de senha também, por exemplo. Tá? Então, normalmente numa empresa, quando você tem um problema de senha, justamente gerado por essa bagunça, o que tem que acontecer? Você tem que abrir um ticket lá no pessoal de TI para eles responderem, sei lá, daqui a algumas horas ou talvez alguns dias, e aí você consegue resetar a senha. Tá? Com o AD Premium, você consegue oferecer o serviço de que o próprio cara resete a senha de um jeito bem parecido como normalmente é feito com o Hotmail, por exemplo. Que você chega, coloca lá o teu celular, ele vai te mandar um SMS, você confirma o código e você reseta a senha. Simples assim. E uma informação importante, através do sincronismo, né, de uma ferramenta chamada AD Connect, da Microsoft, você consegue utilizar uma opção chamada Password Writeback. O que é essa função? Essa função é nova, então se ele alterar a senha lá no portal, né, isso vai replicar no seu AD local. Então, matou aí o problema de reset de senha dos seus clientes, né? Matou o custo aí, matou 40% dos chamados do Service Desk para resetar e alterar a senha. Não, aqui. Vocês estão ouvindo Acho que na hora de perguntar sim, com algum nossa... mas vamos lá. Falando que uma hora aí vai começar a aparecer. Vocês estão ouvindo
Pessoal, você consegue dar um feedback pra gente pra ver se vocês estão conseguindo ouvir eu ou o Juan direito ou tá picotando a voz? Estão conseguindo ouvir eu ou o Juan direito ou tá picotando a voz? Bom, pessoal, estão me escutando? Ah, ok. Ah, eu acho que o Juan vai conseguir falar agora também. É porque ele tava com alguns probleminhas técnicos aqui, mas eu acho que o dele tá aparecendo agora. Pessoal, estão me ouvindo agora? Juan, eu acho que você tá no. Pessoal? Bom, pessoal, vou continuar aqui. Me dizem se vocês estão conseguindo ouvir o Juan, tá? Porque eu acredito que o meu áudio tá ok. Ah, Juan, acho que eu tô ouvindo agora. Tá dando um eco aqui. Tá um pouco atrasado. Oi? Voltei? Voltou. Ei, que maravilha! Voltou. Ei, que maravilha! Bom, vamos lá. Depois então desse pequeno atraso, vambora. Desculpa aí, pessoal. Pequenos bugs aí que acontecem. Vambora. Então tá casa de pau aqui. Nada como um Wi-Fi que... Então, para finalizar então essa questão do AD Premium, o que acontece? Qual outro benefício que você pode agregar para o seu cliente, falando, além do reset de senha, integração com o seu AD, né, e integração com outras aplicações? Vocês podem também estar utilizando a opção de autenticação multifator. O que seria autenticação multifator? É você poder oferecer mais segurança na hora da autenticação daquele determinado usuário. Então, você pode utilizar, por exemplo, mandar um SMS para o seu usuário, a fim de que ele valide aquele código, né? Antes, além de colocar o usuário e senha, ele vai ter que utilizar um código SMS enviado para o seu celular. Ou através de perguntas secretas. É possível também você cadastrar algumas perguntas secretas, fazer o cliente, no primeiro acesso, gravar a resposta de cada pergunta secreta, e na hora que ele for autenticar, ele terá que responder essas perguntas secretas. E também utilizar um aplicativo da Microsoft, que ele gera também um PIN, para você poder, trabalhar com esse mais um fator de autenticação, tá? Que seria um PIN gerado através de um aplicativo da Microsoft que você instala no seu smartphone. Que é uma novidade também. Hoje, agora, o nível de autenticação, né, o Multiple Level, o MFA, você agora pode utilizar até o próprio lá, se você tiver um iPhone 5, né, ou seja, depois lá o Touch ID,
ele aceita isso também como um fator de autenticação também. Tá? Se você estiver utilizando lá o teu iOS, você consegue fazer esse tipo você consegue ter esse tipo de autenticação também. Tá? Então é bem bacaninha. Bora, Gustavo, vamos para o próximo slide. Justamente aqui a ideia, né, como a gente chegou a comentar. Ele faz aqui a réplica do teu AD, que já está no servidor local, tá? E justamente ele não é que vai trafegar com a tua senha, vai fazer somente um hash, uma sincronização só. Aí justamente ele vai jogar as informações para a nuvem, tá? Passa aí o próximo, Gustavo. Então aqui vai facilitar. Qual que é a vantagem também do Azure AD? Que ele também faz a sincronização, né, com vários tipos de AD. Então você tem, por exemplo, o LDAP, que é utilizado principalmente em Linux, Web Services como SOAP, Java, REST, o Server Active Web Server AD normal, Windows PowerShell e também com outros tipos de banco de dados via ODBC. Você consegue ter esse tipo de gerenciamento, você consegue ter esse tipo de integração, que é bastante bacana. Então, você não precisa ficar preso somente ao ambiente Windows. Tá? Você pode também ter integração com outras plataformas. Bora? Tá? Aí fala assim, pá, tá, mas eu tenho já meu sistema que ele já está federado, como é que eu faço isso daqui também? Mesmo esquema. Tá? Você faz a parte de identificação, quando, por exemplo, você vai entrar, mesmo que for num SSO, o que ele vai fazer? Ele vai chegar, você vai vai se logar naquele aplicativo, por exemplo. Ele vai jogar esse request de login pro servidor onde você tem lá a sua federação, vai fazer isso normal, e depois você vai fazer o teu login lá. E ele vai só te retornar, na verdade, se foi autenticado ou não autenticado, o códigozinho ali de erro. Se foi autenticado, beleza, você passa. Se não foi autenticado, ele cancela, dá um forbidden. Tá? Então é aquela coisa bem prática. Então você não precisa ficar preocupado dizendo tipo, mas minha senha está trafegando pela internet, eu estou indo para lá e para cá. Não, cara, a tua senha não vai continuar tranquila. Não tem problemas com relação a isso. Vamos ver para o próximo slide, Gustavo. Então, basicamente uma ilustração gráfica do que a gente estava comentando aqui sobre o AD. Tá? Esse triângulo, vamos ver se eu tenho uma canetinha aqui, para mostrar aqui para vocês. Caneta. Eu adoro isso. Bom, mãe do céu. Tá? Aqui é o AD. Dá para ver aqui a flechinha? Fechou. Então, aqui justamente está aqui o AD. Ele sincroniza com praticamente todos esses aplicativos dentro da nuvem, com o SSO. Até o mês passado eram 2.500 aplicativos, entre soluções Microsoft, como Office 365, Azure, o Intune, quanto coisas que não são nem da Microsoft, até de concorrentes, como Salesforce, Dropbox, SAP. Até o próprio Webex, vocês podem ver aí que dá para fazer uma integração com a AD Premium, né? Utilizar a sua credencial corporativa para logar no Webex. E até para coisas que não são nem de uso corporativo, como Facebook, Netflix, tá? Twitter, você pode utilizar também a sua conta de SSO. Tá? Além disso, né, você consegue aqui gerenciar quais são os usuários que você pode selecionar ele por grupos. Então, determinado grupo de funcionários, né, vão utilizar todos esses aplicativos. Grupos com funcionários com menor poder de atribuição vão acessar menos aplicativos. E por aí vai. Você pode delegar vários tipos de grupos também para o mesmo funcionário. Um ponto importante também, que é um outro benefício aí do AD Premium, são os relatórios. Então ele consegue passar para você vários relatórios referente à alteração de senha, acesso indevido, gera algumas dashboards, gráficos, informando a quantidade de usuários que autenticaram, enfim. Ele gera para você um controle maior sobre a questão de autenticação e acesso dos usuários da sua empresa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, seguindo aqui, justamente a questão dos grupos, e é bom que, como isso fica tudo na nuvem, você pode estar justamente dentro da empresa, como uma parte móvel, ou simplesmente, digamos, com um aplicativo móvel, ou em qualquer lugar, aeroporto, onde você estiver. A gente falava justamente com a ideia, porque você vai entrar com uma janelinha dentro do Remote App para você conseguir colocar o teu usuário e tua senha, esqueceu a tua senha, processo de self,
Self-Service Reset Password. Tá? Isso independente do aplicativo, digamos, do sistema operacional que você estiver rodando. Você pode estar rodando com Apple, com Mac, com Android ou Windows Phone, o que for. Manda para o próximo slide, Gustavo. Tá? Voltando aqui, de novo aqui o nosso AD, tá aqui no cantinho. Além disso, você tem justamente com essa parte de integração na nuvem, né, você tem toda a parte aqui do seu local on-premise, toda a sua estrutura permanece do jeito que está. Então você vai continuar tendo o acesso que você tinha anteriormente a toda a tua estrutura, a toda a tua forma como você tinha. Tá? Então não muda absolutamente nada, você simplesmente incrementa o AD que você tem. Tá? Então isso é uma das vantagens só do AD Premium. Agora vamos falar sobre as outras ferramentas do Microsoft. Vamos lá. O ATA, como a gente chegou a comentar, ele tem a parte de detectar comportamentos anormais dentro da tua rede e principalmente dentro do teu comportamento através de e-mails. Ele começa a analisar, por exemplo, o Gustavo ele acessa todo dia lá o e-mail dele às 9 da manhã do celular dele, mas de repente ele está começando a acessar de um outro celular que não é dele. Então justamente ele começa a apontar que de repente isso pode ser uma coisa que não seja muito agradável. Tá? Então você consegue ter esse tipo de comportamento. Então de repente aquilo, o Gustavo acessou hoje de manhã aqui em São Paulo o e-mail dele, ou então ele logou na rede. Só que de repente, por 2 horas mais tarde, alguém conseguiu logar dentro da nossa rede lá de Singapura. Caso ainda não tenham inventado o teletransporte, que eu acho que ainda não, né? O Gustavo não conseguiria fazer isso. Então, alguma coisa de anormal aconteceu, e aí começa já a entrar a chamada de análise de ameaças. Então, normalmente a conta do Gustavo vai ser bloqueada temporariamente, até a gente fala assim, olha, foi bloqueada por motivo de tentativa de acesso irregular. Tá? Isso é uma das opções que tem. Outra opção que você acaba tendo é a questão de... Ele começa a analisar quais são as possíveis pessoas que de repente compartilham senha. De repente, o Gustavo passou a senha dele do Webex para mim. Aí eu vou chegar lá e vou começar a entrar a fazer reuniões e meetings com o perfil do Gustavo. Isso, dependendo das políticas das empresas, não pode ser feito. Principalmente isso vai te analisar e normalmente o pessoal de TI e o gerente da conta vai ficar sabendo com relação a isso. Tipo, Gustavo passou o usuário e senha para o Juan e o Juan está usando. Não pode. Mas justamente ele começa a controlar e a gerir eventuais ameaças. Porque de repente vai que o Juan perdeu o notebook dele, ou roubaram, levaram o notebook dele, ele vai ter os acessos tanto do Juan quanto do Gustavo. Ele começa a perceber qual que é o risco de que você começa a ter com isso daí. Vamos embora, Gustavo. Próximo. Microsoft Intune. Aí isso eu deixo contigo, cara. Tá, bom, vamos lá. Intune, para quem não conhece, é um portal de gerenciamento da Microsoft, gerenciamento dos usuários, né, tanto de dispositivos móveis, como também de PCs, notebooks, enfim. Né, ele consegue fazer a gerência de toda a parte de ativos da sua empresa, tá? Lógico que ele tem uma vertente mais focada para dispositivo móvel, tá? Quais os benefícios que o Intune ele vai trazer para você? Primeiro, inventário de hardware, né? Então, inventário de estações de trabalho, de smartphones, tablets, qualquer dispositivo móvel que o seu usuário utilizar. Como que ele faz isso? Né? Através de um agente. Para estações de trabalho, né, você instala um agente dentro do Windows, né, da máquina Windows, enfim, esse agente ele vai conseguir comunicar com o portal do Microsoft Intune e vai passar informações daquele dispositivo para esse portal, né? No dispositivo móvel, ele faz uma relação aí com a conta do Exchange do Office 365, tá? Então, a partir do momento que o cliente ele ativa, né, ou através da instalação de um certificado, mas basicamente os clientes que usam o Office 365 também, que utilizam o MS, também utilizam o Office 365. Então, através do ActiveSync do Exchange Online, ele vai conseguir identificar aquele dispositivo móvel e já vai criar uma conta de dispositivo lá dentro do Microsoft Intune. Qual que é a vantagem disso? Você saber todos os dispositivos que estão sendo utilizados dentro da sua empresa, né, pelos seus usuários. Até mesmo empresas que trabalham que além de fornecer
um telefone para o seu funcionário, deixam ele utilizar a questão de e-mail no celular pessoal dele, tá? Então você consegue ter uma gerência desse dispositivo pessoal dele. Não estou falando que você vai ver tudo o que ele está fazendo, mas você pode criar políticas diferentes, né? Políticas para dispositivos pessoais e políticas para dispositivos corporativos. Você pode criar grupos, né, de diretoria, usuários, sei lá, do setor de vendas, usuários de TI, cada um com, digamos assim, um nível de permissão, um nível de aplicação aí, políticas diferentes dentro da empresa. Você quer falar alguma coisa, Juan? Sim, eu ia comentar, principalmente a ferramenta Intune, ver que já é uma prévia daquilo que a gente vai ver na semana que vem, com relação ao mercado educacional. Tá? O que acaba acontecendo? Por exemplo, nesse caso, quando você, de repente, você fala em querer integrar Office ou alguma coisa assim com a escola, normalmente o coordenador da escola, o diretor, o cara de TI, ele começa já a coçar a cabeça, fala assim, putz, já estou vendo já que vai com perdão da palavra, vai ferrar minha vida. Porque justamente vai começar um monte de moleque agora começando a me pentelhar com relação a abrir ticket para resetar a senha deles e tudo demais. E queira ou não, a maioria das escolas não querem isso e muitas vezes não querem fazer esse tipo de programa. Qual que é o detalhe? Mais do que nada o Intune, principalmente no aspecto de dispositivos. Também isso é outro caso que também chega a ser bastante sério. Existem escolas, várias escolas, não só até aqui em São Paulo, em que não permitem que o aluno utilize dispositivos dentro da sala de aula. Tá? Mas aquela questão do que, cara, hoje em dia você não tem como muito controlar isso, que o moleque vai fazer isso de qualquer maneira dentro da escola. Mas, se você permitir com que ele utilize esse dispositivo, que é o dispositivo dele, para acessar os próprios conteúdos da escola, o Intune ele consegue, como o próprio Gustavo comentava, ele meio que gera um perfil dentro do dispositivo dele. Então ele vai ter o conteúdo pessoal dele, que aí ele pode colocar todas as coisas que ele já vinha trabalhando, só que agora você consegue permitir que ele acesse determinados conteúdos dentro do dispositivo pessoal dele. Tá? Isso também serve para a escola também. Tá? Então você consegue gerenciar o que o aluno vai conseguir acessar com o dispositivo dentro da escola. Então ele vai conseguir ver, de repente, algumas matérias, notas, acessar, de repente, algumas informações especiais, conteúdos que estão dentro da escola. Então isso é primeiro que até uma coisa que a gente vai ver já na semana que vem. Mas Intune também é uma ferramenta que você consegue aplicar nessa vertical também. Tá, aproveitando, exemplos de políticas, né? Eu falei de política, talvez não tenha ficado muito claro, mas exemplos de políticas para você administrar e proteger a infraestrutura do seu cliente. Então você pode bloquear que os usuários, sei lá, do setor de vendas ou de sei lá, vendas internas, né, não utilizem o Facebook, né? Então ele não pode instalar naquele dispositivo o Facebook, tá? Isso é um exemplo. Pode ser outros aplicativos. Pode bloquear recursos do celular. Eu sei que talvez não seja muito utilizado, mas pode bloquear até a câmera do celular. Somente a câmera do celular ele não vai utilizar. Você pode criar uma regra de criptografia. Então todas as informações que saírem e entrarem naquele dispositivo, ele vai criptografar para você não ter nenhuma perda de dados aí relevante, tá? E a parte voltada mais para PC, você consegue gerenciar os softwares que estão instalados, né? Você consegue ver cada software que está instalado de cada computador de cada usuário, tá? E criar políticas também para distribuir aplicações, tá? Deixar um repositório na nuvem de aplicações, né? Para o usuário poder ir lá e baixar daquele repositório. Então você que também cria um portal da empresa, né, que a gente chama de portal da empresa, ele vai acessar tanto via Windows 10, que você pode atribuir um aplicativo do Windows 10 e deixar disponível ali no menu iniciar do Windows 10, ele vai clicar lá e vai ter todos os aplicativos essenciais que ele precisa da empresa, sem ele precisar baixar, por exemplo, do site mesmo do fabricante. Você pode, vamos supor, o PDF, né, o Adobe, né, você deixa ele disponível lá e ele consegue baixar e realizar a instalação sem precisar pedir para o pessoal da TI para instalar. Enfim, é uma forma mais fácil de você distribuir essas aplicações que todos os usuários têm acesso em comum e que não tenham, né, nenhum tipo de violação dentro da empresa. Outro ponto importante é realizar o wipe, né, limpar aquele celular.
né? Através do Office 365 você consegue fazer isso, porém, é uma forma que você limpa todos os dados, né? Então, assim, isso pode gerar alguns problemas de compliance, até de processo trabalhista, porque por mais que o usuário foi lá, assinou um termo, que as informações são da empresa, e você limpou o celular dele, pode ser que gere algum processo trabalhista, né? Não sou nenhum especialista na causa, mas pode acontecer isso. Com o Intune, você consegue fazer o wipe seletivo, né? Então, só vou limpar as informações de e-mail, né? Foto que ele tem lá, que ele tirou da festa de aniversário, enfim, aquilo lá eu deixo armazenado, não vai eu não vou me importar referente àquilo, mas as informações de e-mail e documentos como... não me apaga os nudes, hein? Não me apaga os nudes, isso não. Arquivos PDF, enfim, isso tudo você pode selecionar e pedir para ele limpar do celular se um funcionário sair da empresa. Isso se tratando de quando a gente usa aquele conceito que o funcionário trouxe o celular pessoal, né? Agora, quando o celular é corporativo mesmo, aí pode mandar bala, limpar tudo, porque é o celular da empresa. Se ele está usando de forma indevida, aí o problema é do funcionário, né? Infelizmente. Então, outro detalhe que acho que o único último ponto que eu quero comentar aqui sobre o Intune, que acho que também é uma feature muito bacana, é o fato de que você, por exemplo, no celular pessoal, uma das, digamos, das políticas que você pode colocar é dizer assim que qualquer e-mail, qualquer coisa que você considere como confidencial, ele está acessando aquilo dentro do dispositivo pessoal dele, ele não consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V, não consegue dar print screen, não consegue fazer nada disso. Tá? Literalmente ele só vai conseguir visualizar no dispositivo pessoal. Tá? Isso que é uma coisa que acho bastante interessante. De repente, ele recebeu no computador, sei lá, no celular dele, no tablet dele, só que é pessoal dele, ele recebeu um e-mail importante, um e-mail chamado prioritário. Ele só vai conseguir visualizar, ele não vai conseguir dar Ctrl+C, Ctrl+V e querer jogar de repente para o WhatsApp, dar qualquer coisa assim, que também sabe que esses tipos de perdas de informações, de vazamentos de informações são bastante cruciais e que às vezes geram bastante dor de cabeça dentro de uma empresa. Vamos embora. Juan, só estendendo um pouquinho mais o Intune, aqui realmente o Intune ele tem bastante recurso, o pessoal acaba não conhecendo, mas gerenciar o update, tá? As empresas hoje acabam instalando, né? Instalando um servidor, um WSUS, né? Para quem não conhece, é o Windows Update Services da Microsoft, né? É uma role, né, do Windows Server. Que não tem nada a ver com o SUS de saúde aqui, pelo amor de Deus. Exatamente. O que ele vai fazer? O WSUS ele baixa da internet os updates e distribui para todas as máquinas conectadas na sua rede local. Mas e quando o usuário está fora da sua empresa? Imagina um vendedor externo que vai uma vez para o escritório, né? Ele vai ficar sem atualização do Windows, né? Vai sim. Vai ficar vulnerável assim, né? Porque quem conhece a Microsoft sabe que a atualização aparece, sei lá, a cada meia hora, né? Então, por que isso? Porque é necessário, né? São vulnerabilidades que são encontradas e é necessário que seja corrigida. Então, quanto mais cedo a estação do seu usuário ficar com o update, mais protegida ela vai estar. Então, com o Intune, através do agente, né, ele fica conectado, o administrador do Intune ele consegue ver quais são as máquinas que estão faltando update, quem não está faltando update, e também criar políticas para isso. Então, eu tenho experiência que a gente, já implantou em alguns parceiros o Intune e colocou para atualizar e dar um prazo aí de 3 minutos para o cara fechar as aplicações e reiniciar a máquina. Por que a gente fez isso? Porque senão, se a gente não força o usuário a aplicar o update, ele só vai postergando. E aquela máquina fica vulnerável e pode gerar problemas para a empresa posteriormente. Porque basicamente a partir dali você pode ter um ataque de vírus ou alguma coisa assim, que vai entrar por aquele computador que o cara desatualizou, e na hora que ele chega lá no escritório, ele não só traz o pedido das vendas, como também traz um belo pacote de vírus para a rede inteira. E também, cada usuário que adquire uma licença do Intune, ele pode instalar o Microsoft Endpoint Protection. Então, você pode também gerar uma distribuição do pacote de antivírus da Microsoft
para poder instalar nas máquinas e gerenciar também os updates desse antivírus. Então, assim, o Intune você tem gerenciamento mobile, gerenciamento de PCs, políticas de segurança, updates e antivírus. Resumindo. É quase um System Center, né? Só que na nuvem praticamente. Exato. E tem a integração com o System Center também, que gera mais opções de relatório que você pode estar fornecendo aí para justificar o controle que você está tendo junto aí com a diretoria. Beleza, bem, vamos lá, vamos seguindo aí, que a gente tem mais alguns slides para mostrar. Vamos lá, RMS, Rights Management Service, basicamente é aquilo, o que é o RMS? Ele protege as informações que trafegam dentro do teu Office 365, tá? Então aqui você consegue proteger informações, os arquivos, você consegue proteger alguns e-mails que vão trafegar dentro da tua rede. Então o que acontece? Aqui você pode chegar e suponhamos, você cria um e-mail, ou você quer permitir com que, de repente, o diretor da empresa, ele possa gerar um e-mail que somente os executivos, digamos, imediatamente abaixo deles vejam. Tipo, o bom é que você consiga gerenciar e fazer com que eles somente visualizem, não possam dar forward, não possam responder, não possam fazer nada, e não imprimir, e também não fazer download do anexo que você enviou. Então você consegue gerenciar esse tipo de informações, então, tipo, informações muito críticas ou muito sensíveis, principalmente você precisa ter esse tipo de gerenciamento. Tanto que, de repente, no próprio aspecto, por exemplo, corporativo, no exemplo educacional. Suponhamos que um aluno, um professor desavisado, chegou, deixou ali o notebook dele aberto, e chegou o aluninho, o Pedrinho, tem que ser sempre o Pedrinho, e chegou no computador dele, no notebook dele, e viu lá o e-mail com o gabarito da próxima prova. Aí ele chegou, tipo, muito esperto, o Pedrinho, ele chegou, tentou mandar fazer um forward do gabarito, mandar para todos os alunos, ou que fosse só para ele. Ele não vai conseguir mandar o e-mail, porque simplesmente vai aparecer com uma política de RMS, dizer que, olha, esse conteúdo, este arquivo, não pode ser enviado para um participante do grupo alunos. Então, aí, justamente, ele não vai conseguir mandar, e, obviamente, ele vai ser notificado, principalmente o pessoal de TI e o gestor da conta, assim, tipo, professor, você está querendo mandar um e-mail para o aluno, com o gabarito? Não pode. Então, justamente, essa é mais ou menos a política do RMS. Você consegue controlar o que é feito com os documentos dentro do Office 365. Então, o documento do Word, você também já pode permitir com que determinadas pessoas acessem ele. Uma planilha de Excel também. Então, você consegue ter esse tipo de gerenciamento. Tanto na hora que você cria um arquivo, mas principalmente quando você compartilha essa informação, que justamente é onde é o maior risco de ter perdas de informação. E algumas informações simplesmente não podem ser perdidas, ou não podem simplesmente serem extraviadas. Beleza? Agora, Gustavo, quer completar alguma coisinha aí? Não, basicamente é isso mesmo. Isso que o Juan falou contempla exatamente o que o RMS faz, né? Evitar que informações indevidas aí acabam saindo da empresa. Conteúdo confidencial, né? E através de regras também, tanto no Exchange Online como no SharePoint Online, você cria, utilizando a função RMS, justamente para ele criptografar esse arquivo, essa mensagem, e proibir que o destinatário ele consiga encaminhar ou tirar um print screen, enfim, fazer uso indevido desse conteúdo confidencial. É isso aí. Vamos lá. E o Azure Remote App, também aquilo é uma ferramenta bastante bacana, que justamente ele consegue te oferecer uma experiência de aplicativo virtualizada. Então, o que acontece? Utiliza a mesma opção do RDS, de uma sessão de desktop virtual, porém somente para determinados aplicativos que você queira. Então, eu tenho um grupo de funcionários onde eu quero que eles ficam constantemente viajando, e eu quero que eles acessem somente determinados aplicativos. Meu RP local, meu SAP, que já está aqui na minha infraestrutura, e de repente vai mais um conjuntinho de e-mails. E só. Então, só que eles também estão carregando um tablet. Eu passei para eles um iPad, por exemplo, mas eu sei que o meu aplicativo só funciona em Windows. Como é que eu faço? Normalmente você oferece a opção do Remote App. O que acontece? Ele vai chegar, vai virtualizar uma sessão de desktop virtual em Windows e vai carregar a sessão daquele aplicativo para o teu funcionário.
Tá? Quais são as vantagens? Que você vai ser, digamos, você vai se oferecer um aplicativo que de repente funciona só com Windows, então você consegue pegar aplicativos antigos que de repente não conseguem ter um problema, não tem problemas de virtualização, ou de repente eles não são compatíveis com versões mais atuais de Windows Server, que a gente sabe que ainda existe bastante. Você pode oferecer essa sessão exclusiva para o cara, e o que é melhor, ele pode estar remoto e você vai ser cobrado pelas horas que você usou. Ele já tem um pacotinho de horas, né, que vai ser cobrado por 40 horas ou por hora excedente, ou um pacote já, digamos, de horas ilimitadas no mês, mas você vai usar aquilo somente por determinadas horas daqueles aplicativos. Isso é uma coisa que é bastante bacana. Exatamente. Então, resumindo, o Remote PP, você pode trabalhar com aplicações nativas do Windows, então, aplicações prontas, né? Tá no próximo slide aqui. Tá? Então, assim, você entrega aplicações nativas do Windows que já estão disponíveis e prontas para você publicar, como Internet Explorer, enfim, calculadora, Paint, e até aplicativos do pacote Office, desde que você tenha um licenciamento adequado. E também você pode criar a sua própria imagem para publicar a sua aplicação. Então, imagine que você tem uma aplicação que roda em Windows, um sistema ERP um pouco mais antigo, né? Que infelizmente tem algumas empresas, quer dizer, a maioria das empresas no Brasil, principalmente o público aí, SMB, eles têm aplicações legadas que rodam no servidor X lá e o usuário tem que conectar, abre uma janelinha lá no desktop dele e para ele fazer os inputs aí das informações. Basicamente, você pode publicar essa aplicação, desde que você crie uma imagem desse servidor, suba para dentro do Azure e você consegue selecionar essa aplicação para ele poder ficar disponível remotamente. A diferença é que toda a execução da aplicação vai ficar na nuvem. O que vai aparecer para o seu usuário é simplesmente a interface, é simplesmente a imagem daquela aplicação rodando lá no servidor que está na nuvem. Então, o processamento vai ficar muito mais rápido, né? A aplicação vai funcionar muito melhor, né, do que você deixar numa máquina, num servidor local, que às vezes já é muito antigo, está com pouca memória, enfim, você provisiona isso de forma virtualizada e também os seus clientes têm acesso a isso a qualquer lugar. Imagine ele utilizando uma aplicação totalmente legada, antiga, que funciona lá no Windows Server 2008, ou até que roda no Windows mais antigo, Windows 7, Windows XP, enfim, desde que seja compatível, é lógico, né? Mas imagine ele utilizar isso no celular, né? Você tem um aplicativo do Remote App no celular e você consegue abrir essa aplicação no celular. Então isso que vai ser interessante, é você expandir aí as fronteiras aí da sua empresa e gerar mais produtividade, né? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Eu estou vendo aqui, lendo a pergunta do Richard. O Azure Remote App tem preocupação também com o licenciamento de RDP e CAL? Não, não tem. Aqui você literalmente não tem mais esse tipo de preocupação de licenciamento nem de CAL de RDS. Você não precisa ter isso. Tá? Você literalmente já sobe as imagens, né, que você precisa, pega os aplicativos que já estão disponíveis dentro do Azure Remote App e você já licencia para eles, e o custo, na verdade, que está sendo cobrado é basicamente por causa disso, né, para você ter esse tipo de licenciamento já pronto. Então, você não precisa ter que vender para o seu cliente nem CAUs de RDS e nem as CAUs de uso interno. Tá? Mantém isso, no caso, do mesmo jeito que você tinha. Se de repente vai fazer subir a imagem do teu Windows Server inteiro, depois você, obviamente, vai precisar, digamos, daquelas CAUs internas que você tinha. Mas, fora isso, aquilo que você vai utilizar remotamente não precisa comprar CAUs adicionais. Beleza? Pessoal, tranquilo? O Alexandre questionou aqui, Juan, que a gente demora bastante aí nos nossos eventos, e ele tem razão. Realmente acaba extrapolando aí o período de 1 hora que a gente pensa em entregar para vocês. É que nós somos, digamos assim, apaixonados por tecnologia. Então, quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Então, a gente vai tentar readequar aí os nossos
seminários online aí para ou encurtar o prazo, ou a gente vai avaliar aqui mesmo se tem necessidade mesmo de colocar 1h30. Eu queria falar, mas provavelmente a gente vai acabar colocando como 1h30, 1h15, pra gente ficar, não fugir tanto do prazo. A gente pede desculpa aí, pessoal, pelo tempo que a gente se extrapolou. Temos mais algum slide? Não, basicamente é isso mesmo. Bom, pessoal, a gente agradece novamente a atenção de todo mundo. Obrigado por todos terem vindo aqui. Hoje a gente teve uma sala bastante cheia, praticamente 40 pessoas chegaram aqui com a gente. Muito obrigado novamente. E, bom, próximo WashCon Friday é basicamente soluções de Microsoft na vertical de educação, tá? Principalmente focados em nuvem. A gente vai falar também, voltar a falar um pouco mais sobre EMS e também principalmente sobre ferramentas voltadas para a escola. Então, Office Mix, Sway, isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais, chegar a mostrar, se possível, até fazer uma demozinha. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana a todos. Gustavo, quer falar também? Só agradecer mesmo a participação de todo mundo. Estamos disponíveis aí, né? Lógico, a gente tenta atender o maior número de pessoas aí durante a semana, mas acaba que a gente, né, às vezes atrasa um pouco, enfim, mas a ideia nossa sempre tá trabalhando junto com vocês, e até o próximo WashCon Friday. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom fechamento aí para todo mundo. E vamos que vamos. Até o próximo WashCon Friday. Bom fim de semana. Um abraço.